Muito bem, esse é o texto de Kardec. Você veja que ele faz um recorte muito interessante dos trechos aí que foram lidos semana passada, né? Trechos de Mateus e de Lucas, né? A respeito desse assunto. Primeira provocação que eu faria em torno desse título, desse texto e dessa abordagem é a seguinte: por qual motivo Allan Kardec colocou esse texto, esse tema, no capítulo 24, e não colocou, por exemplo, no capítulo 19? Porque o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo só sobre fé. A fé que transporta montanhas. Tem mensagem de Kardec, tem texto de Kardec que falam sobre a fé raciocinada, né? Um assunto tão conhecido entre os espíritas. Né? Fala sobre a fé do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual. A gente já estudou isso aqui. Né? Quem está desde antes, né? Quem não pegou isso, é só ficar que esse estudo aqui, a gente acaba, o Evangelho volta e fica assim, cíclico, né? Porque o Evangelho é inesgotável. Essa é a proposta desse estudo. Não tem aquela pressa de acabar logo, porque quando acabar, vai voltar à primeira fase. Né? Então, o bom do videogame é jogar, né? Essa é a ideia. Então não tem essa pressa, mas quando a gente remete ao capítulo 19, a gente tem uma abordagem multifacetada, aspectos mais variados sobre a fé. Fé humana, fé divina, fé como precursora da caridade, como das virtudes maiores. Por qual motivo Allan Kardec não colocou esse texto, esse assunto, no capítulo 19 e colocou no capítulo 24? Aqui é uma sutileza que é importante a gente refletir e estudar, né? Porque é óbvio que o assunto também fala de fé, mas a fé aqui é pano de fundo. A fé aqui, não é que não seja importante, mas o conteúdo e o tema desse capítulo é outro, ainda que a fé esteja por detrás. Né? E o capítulo 19 a gente tem uma abordagem de Kardec diretamente sobre fé. O assunto é fé. Então fala sobre a fé do ponto de vista da criatura, o efeito da fé no sentido magnético, né? Através da bioenergia, dos prodígios que a criatura pode fazer quando tem fé, inclusive em si mesma, né? E também as características da fé transcendente, né? Quando a criatura confia em algo maior e deposita essa confiança em algo maior. Então, aqui a gente tem outro contexto, a gente tem outra realidade que é importante a gente aqui examinar. Antes de a gente comentar o texto de Kardec, me permitam aqui ler o contexto desse texto que Kardec recortou. Kardec pegou um trechozinho de Mateus e um trechozinho em Lucas. E eu vou me fazer o trabalho aqui de pegar e de localizar para a gente. Aí o obsessor não me deixa falar mais. Pegar o contexto onde está o texto de Lucas e o texto de Mateus, para a gente entender aonde foi que Jesus falou aquilo. Porque Kardec é econômico, né? Ele pega só o trecho que interessa, mas é interessante a gente entender onde foi que Jesus falou aquilo. Né? Onde está em Mateus, onde está em Lucas, em que ocasião. É interessante a gente fazer essa análise aqui para a gente entender o contexto em que foi dito e por que Kardec navegou sobre essas águas, né? Através da elucidação desse texto aqui, né? Então, Mateus capítulo 10, o versículo 32, né? Que serviu aí de parâmetro para Kardec escrever esse texto. Eu vou ler a partir do 17, do versículo 17. Algumas bíblias, inclusive o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, intitula esse momento, a partir do versículo 17, de perseguições. Perseguições. E aqui é um parêntese importante. Esse discurso que Jesus faz não é a qualquer pessoa. Esse discurso que Jesus está fazendo é com os apóstolos. É uma conversa de mestre para apóstolo. Ou, se quiser, numa linguagem espírita, é uma conversa de guia espiritual do planeta para os seus mensageiros mais diretos que estavam encarnados. Não é uma conversa para qualquer um. Então isso é importante. E esse momento do versículo 17 em diante, já estamos na terceira parte da instrução. Há outras instruções que ele foi dando. Né? Então, todas aquelas instruções, né, de sacudir o pó das sandálias, a gente já examinou isso daqui, de ir às cidades, pregar o evangelho,
não vos preocupeis se fordes tratados mal, né? Dai de graça o que de graça recebestes, né? Não acumulei muita coisa. Por quê? Porque para peregrinar carregando muita coisa era complicado, né? Estávamos diante de uma cultura tribal e nômade. Então era necessário não acumular muita coisa, não se preocupar com tanta coisa. Por isso que aquela não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o vosso mal. Os pássaros não tecem, né? Os pássaros não acumulam e ainda assim Deus os reserva coisas para ele. Né? Fala das plantas, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo, né? Que está inclusive no Evangelho de Lucas de maneira muito bonita. São instruções aos apóstolos a respeito da pregação que Jesus vai fazer, que eles vão fazer. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu estou dizendo a vocês o que é que vocês devem fazer quando eu não estiver mais aqui, porque vocês vão ser os agentes multiplicadores da minha mensagem. Esse é o tom. Esse é o tom. Então, esse é o começo, né? Vamos ler. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado, naquela hora, o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará ao filho. Filhos se levantarão contra pais, e os matarão. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, foge para outra, pois vos digo que não terminareis a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre, e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. O que vos digo na treva, dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode destruir na geena, tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos de vossa cabeça estão contados, portanto não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o versículo que Kardec recordou, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai, que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Agora, o trecho de Lucas. Lucas, as Bíblias colocam assim, título desse contexto em que Lucas falou, o se envergonhar diante de mim, né? O texto é o seguinte: anúncio do Calvário. Anúncio do Calvário. Está falando dele, Jesus falando dele. Interessante que em Mateus, como é um evangelho temático, as instruções dos discípulos estão todas encadeadas. Em Lucas, não. Em Lucas, ele fala uma coisa aqui para o discípulo, depois tem outro evento, aí fala... Por quê? Porque o evangelho de Lucas é mais cronológico. É a mãe de Jesus falando ali, através de Lucas, né? Anúncio do Calvário. Vou começar com o versículo 22, até chegar ao versículo 26, que é o versículo que Kardec recortou, né? 26 e 27, né? E Jesus dizendo, é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos velhos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Ele dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem ao homem, o homem, ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo, ou sofrendo a perda da sua alma? Pois quem se envergonhar diante de mim
e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Bom, percebam que é um discurso denso, né? Um discurso, não diria nem denso, mas um discurso delicado, um discurso que é também uma abrir de um coração para os discípulos, um discurso que fala de sofrimentos, fala de testemunhos, né? E no meio desses tem esse convite aos discípulos, que, para Pastorino, estudioso do Evangelho, esses dois trechos, olha que coisa curiosa, Pastorino vai dizer assim, que aqui, nesse texto que eu li aqui, há vários convites. Há o convite do desprendimento, há o convite da profusão do Evangelho, há o convite da vigilância e da humildade, há o convite da colaboração, há o convite da fé. Mas esse trecho do não negar a si mesmo, ou não negar a ele, Jesus, ou não se envergonhar dele para que o Pai não se envergonhe, né, que é o trecho aí de Lucas, ou então declarar ele, né, diante dos homens. Pastorino vai dizer que esses ensinamentos parecem ser o coroamento de todo o discurso aos apóstolos. Porque chega um momento que o discípulo do Evangelho tem que declarar. E aqui, muito cuidado com declarar, porque esse declarar não é apenas um discurso verbal. Discurso verbal é fácil. E a gente vai examinar isso aqui. Uma coisa importante. Eu coletei em Marcos, em Lucas e Mateus essas passagens, porque João é outro evangelho, né? João é um evangelho que difere um pouco, mas nos evangelhos sinóticos, em que momento essas passagens aparecem, porque Mateus está muito mais encadeado, né? E eu percebi o seguinte: Mateus fala, nesse evento com os apóstolos, que Jesus chamou os seus discípulos e falou aos 12. E nada mais. Tanto é que Pastorino usa uma expressão seguinte: esse é o discurso do discipulato. É o discurso que Jesus está dizendo aos apóstolos o seguinte: o que é ser discípulo dele? O que é que significa ser discípulo dele? Olha, existia no discurso de Jesus o discípulo, o emissário. Lembra aquele discurso para os 70 ou 72? Já é discípulo do discípulo, né? Emissário. Mas os discípulos são aqueles mais próximos, né? E entre esses próximos, há aqueles que são mais próximos ainda, né? O trio Pedro, João e Tiago, que parecem ser os mais próximos do Cristo. E há o justo, que é muitas pessoas que Jesus trava contado, ele diz: esse é justo, esse se justificará pela fé. Né? Que é aquele que se deu conta da mensagem, não necessariamente aderiu, mas procura seguir a mensagem dentro das suas circunstâncias e das suas características, né? Mas para ser discípulo, estamos aí diante de um discurso, por isso que Pastorino chama o discurso do discipulado. Só que quando a gente pega o Evangelho de Marcos, tem uma coisa curiosa. Marcos vai dizer o seguinte: ele chamou os discípulos e falou à multidão. Isso tem confundido teólogos. Então a conversa era extensiva à multidão? Era para os apóstolos ou era para a multidão? Tinha mais gente presente? E Jesus estava falando para os apóstolos, mas para quem quisesse, de repente, seguir aquele perfil, aquela checklist do que é ser apóstolo, e de repente quisesse aderir? Não se sabe. A gente não sabe. Né? Mas, tanto em Mateus quanto em Marcos, há uma alusão aos apóstolos. Só que Marcos tem dizendo que pareceu falar aos apóstolos e à multidão. Lucas tem uma frase mais enfática. Ele começa o texto dizendo assim: e ele dizia a todos. A melhor interpretação para conciliar essas diferenças, eu encontrei em um autor que diz o seguinte: é provável que ele falasse aos discípulos, mas que o seu discurso fosse para a humanidade toda. Ou seja, os discípulos é que tinham condição de entender, ele estava falando diretamente, sem ou com a presença de terceiros. Aquele discurso era mais específico para os discípulos, mas que também era para todos. Não era privilégio excluir. É porque os discípulos
os apóstolos eram aqueles espíritos que tinham mais condição de assimilar naquele momento. Mas talvez a expressão de Lucas seja uma expressão simbólica, metafórica, né? Ou seja, ele dizia à humanidade, né? Como ele em alguns momentos falava, né? Ele falava de Jerusalém libertada, né? E os judeus achavam que ele estava falando de algo circunstancial. E aí Emmanuel, o Consolador, através de Chico Xavier, vai dizer: não podemos esquecer que toda vez que o mestre se referia a Jerusalém libertada, ele estava falando da humanidade inteira no futuro. Então, isso é importante. Se a gente pega isso como conclusão, a gente percebe que algumas frases de Jesus desse discurso são frases para o futuro. Não são frases que os apóstolos viveram totalmente naquele momento. Por exemplo, Judas. Judas vai viver esse martírio aqui 12 séculos depois, como Joana d'Arc. Depois de 12 séculos reencarnando, inclusive em expiação, em mal de Hansen, para culminar no inquérito, numa traição do rei da França, que virou as costas para ela, aquela menina, no inquérito severo diante do fanatismo religioso, e da forma como ela teve que lidar com um tribunal. Jesus está falando aqui de tribunal, de sinédrio, né? Então isso é importante, né? Uma outra coisa é que em todo o discurso que eu li aqui, Jesus fala: se alguém quiser, ou seja, não estava obrigando ninguém. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser se envergonhar de mim, ou seja, é facultativo. É interessante isso na mensagem de Jesus. Nunca é uma imposição. Nunca Jesus curava alguém dizendo: não, agora você vai ter que me seguir na tora. Como a gente quer fazer, às vezes, no centro espírita, né? A pessoa tomou um passe, ficou boa, depois foi embora. Não, tem que ser espírita. Já pensou se um médico curar alguém? Diz: agora você vai ter que ser médico, viu? Um advogado que resolveu uma causa na justiça para alguém, agora você vai ter que estudar direito. Não, tem gente que vai entrar no centro espírita, vai se beneficiar e depois vai com Deus. E vai para os locais com os quais se identifica, porque às vezes não se identificava com a proposta filosófica. É melhor do que ficar aqui criando o caso. Então, isso é algo que a gente precisa, né, refletir. Pastorino faz um estudo interessante dizendo o seguinte: ele vai chegar à conclusão que a palavra envergonhar, a origem dela em hebraico, sabe o que significa? Envergonhar significa sair da sintonia. Então, aquele que se envergonhar de mim, se desintonizar de mim, eu estarei também sem sintonia com ele. Porque é uma via de mão dupla. Olha só como a coisa fica mais fácil de entender. Quando a gente vai para os termos em hebraico. E durante séculos, minha gente, o povo lia a Bíblia em latim e não pensou em buscar as fontes em hebraico. Isso está sendo feito agora. Teólogos protestantes, católicos, né? Então, isso é interessante, né? Uma outra coisa interessante é que o arremate de todo o discurso de Jesus, sabe o que é? É segui-lo. Acompanhá-lo. E é aqui que está o segredo dessa passagem. Por quê? Porque segui-lo e acompanhá-lo parece ser o coroamento de tudo. Ou seja, você pode falar dos ensinos dele, você pode decorar o que ele falou, você pode aprender os conceitos profundos dele, você pode reproduzir, você pode tentar fazer aquilo que ele recomenda, mas vai ter uma hora que você vai ter que segui-lo. E seguir aqui é mais profundo do que se imagina. E aqui eu quero convidar a gente a fazer um exercício aqui da metáfora. Se você pegar a vida de Jesus e tentar, no exercício ao pé da letra, segui-lo, você vai ver que cada passagem da vida de Jesus tem um símbolo de um seguir espiritual. Quando você começa a seguir Jesus, tudo são festas. Seguir Jesus aqui no sentido não literal, não ortodoxo, tá? Mas seguir as verdades. Quando você descobre as verdades espirituais, tudo é festa. Ou seja, quando você começa a acompanhá-lo, é aquelas bodas de Caná. O primeiro momento que Jesus sai da casa, da sua residência, e é a primeira vez que ele aparece publicamente. É uma festa de casamento, onde todo mundo está feliz, simbolizado ali no vinho, que foi oferecido nas bodas de Caná,
como simbólico, né, do alimento e da ideia, né, do prazer, né, que desde os gregos a ideia do deus Baco, etc. E aí, se você for ver literalmente a vida de Jesus, você vai ver que há fases. Há fases que vão gradativamente, né? E se você seguir ao pé da letra, imagine aí um eu poético, um personagem aí abstrato, seguindo ele ao pé da letra. Vai chegar um momento que o final é mais difícil. Porque o final é você subir ao Calvário para acompanhar ele. Subir a montanha do Gólgota, palavra hebraica que significa caveira. Isso é um arquétipo miniaturizado da evolução do espírito. Percebe que a fé aí é o pano de fundo? A fé não é o tema direto. A fé está por detrás disso, porque a fé é o combustível. Emmanuel, Pensamento e Vida vai dizer, a fé tá no cristal que se crebe e se reconfigura, no animal que se regenera depois de uma ferida, ou na árvore que é decepada e mais tarde se recompõe os galhos. Isso é, na natureza, a fé, porque a fé é uma energia que se revigora. E mesmo nas coisas mais comezinhas da vida, diz Emmanuel, existem atos de fé. Ainda que o ser humano lide com coisas mais humanas e mais materiais, Emmanuel vai dizer, o próprio ato de se alimentar é um ato de fé, porque quando o homem senta na mesa para comer, ele está tendo fé nas suas vísceras gástrico-intestinais. Olha que coisa interessante. Então, é um ato de fé. Então a gente está vendo aqui, portanto, essa ideia de que seguir e acompanhar, a fé está por detrás, mas a ideia aqui é seguir. O seguir aqui é muito mais profundo, viu, gente? O seguir aqui é para além daquela ideia inicial do ensinamento, né? Poxa, eu estou praticando. O seguir aqui é se doar. Eu já aprendi, já comecei a praticar, já comecei a viver, mas tem uma hora que eu preciso me doar. O seguir aqui é acompanhar Jesus, principalmente no final, no Gólgota, na fase final. Note que os apóstolos de Jesus, no momento do Calvário, nenhum seguiu. Parou ali na última lição. Todos vão dar essa lição depois. Todos. João foi o único, o evangelista, que ficou. O resto todo mundo debandou. É como se Jesus estivesse anunciando isso, que tem uma fase que é mais difícil. Que é a fase onde você vai ser testado nos seus conhecimentos e nas suas virtudes. Quando eu falo não é só conhecimento não é só o que você aprendeu, é o que você vem praticando, inclusive moralmente. Porque há um momento em que o sofrimento vai dizer o nível em que você está. O sofrimento é o termômetro que mede a sua temperatura espiritual. O sofrimento coloca você onde você realmente está. Enquanto você não sofre, você está exercitando. E é bom que você exercite. Você está, desenvolvendo a musculatura espiritual. Mas no momento do testemunho é o coroamento. Não estou fazendo apologia aqui a gostar de sofrer, não é isso. Mas é inevitável a aferição de valores. A avaliação teste. Uma coisa importante que eu quero dizer é o seguinte, na época havia alguns costumes. Por exemplo, na sinagoga, o mestre falava nas discussões, os grandes mestres que sentavam no Sinédrio, eles não falavam diretamente. Nas discussões do Talmud, do Midrash, o mestre falava ao intermediário ao ouvido, e esse intermediário falava o que o mestre dizia. Eu estou dizendo aqui, aqueles mestres tipo Gamaliel, né, Saulo de Tarso que sentava, né? Nem tanto Saulo de Tarso, os grandes anciãos, os patriarcas, né? Eles não falavam. Né? Então, quando Jesus fala o que falar ao ouvido, fala ao público, ele tá se referindo a costumes da época. Quer ver outra coisa? No sábado, o religioso da sinagoga subia no telhado e com a trombeta tocava o sinal de que ninguém podia fazer nada no sábado. Então, quando ele fala aquilo que se diz no telhado, se diz também em particular, ele está também aludindo a um costume da época. E não sei se você percebeu, mas Jesus falou de crucificação antes de ser crucificado. Aquele que não tomar sua cruz e seguir-me, não é digno de mim.
Ele falou de cruz antes. Por quê? A crucificação era comum. Quem lê o livro Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, vai lá ver que quando Herodes o Grande morreu, por exemplo, um dos grandes líderes do exército de Herodes, não estou me ligando aqui, Varro o nome dele, um general romano, mandou crucificar cerca de 2.000 judeus em Jerusalém. Mais tarde, Tito, quando invadiu Jerusalém e destruiu o Sinédrio, mandou crucificar mais de 300 pessoas. Então, a crucificação era algo comum e rotineiro. Era um hábito, portanto, conhecido. E ele utiliza aquilo que era mais hediondo, a crucificação, para falar da vida terrena. Para falar que a vida terrena se assemelha ao carregar uma cruz. E é necessário ter estratégias para lidar com isso que se carrega. Como é que você vai carregar a sua cruz? Qual é a estratégia de sabedoria? Qual é o estratagema que você vai lidar para que você carregue essa cruz? Não no sentido pessimista, tá? O corpo é uma realidade que, por melhor que seja, exige toda hora atendimentos nossos. A realidade da matéria nos limita o tempo todo. A vida material é feita de vicissitudes. Para chegar aqui no horário, para sair, aí chega em casa, tem compromissos antes de dormir, tem deveres com a família, tem deveres com o trabalho. Tudo na vida material é esforço. Né? Tudo. Então, isso é interessante a gente pegar. Então, o que é que a gente pode tirar dessa lição? É o seguinte: ensino aos discípulos. Vocês vão divulgar com palavras, mas vai haver um momento que vocês vão ter que se divulgar. E o se divulgar aqui não é aparecer, não é fazer marketing, não. Você vai ter que divulgar o evangelho com atitudes. Vai ter um momento que você não vai ostentar a sua crença, mas você vai ser obrigado a manifestar suas convicções. Você vai ter que ser o evangelho, não apenas falar do evangelho. Vai chegar um momento, essa é a lição. Não é a lição de você ostentar e você fazer propaganda de você mesmo, não é isso. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. Ora, não é você se propagandear, fazer autopromoção. Não é você ficar gritando aos quatro ventos, nem as suas virtudes, nem o que você faz. Não é isso. É você não se esquecer de iluminar a si mesmo. E quando você faz isso, a luz brilha diante dos homens. A luz brilha. É invisível aos olhos não acostumados a ela. Por isso que é tão difícil ver luz. Já notaram? É fácil ver, por exemplo, conhecimento intelectual. Porque conhecimento intelectual eu sento aqui e exponho. Mas luz espiritual passa despercebido. É necessário ter olhos acostumados a ver, a enxergar onde é que existe luz espiritual. É necessário que a gente treine nossa sensibilidade para isso. Portanto, quando Kardec aborda essa questão aí no texto que foi lido, ele fala dessa coragem da fé dizendo que há níveis. Por isso que está nesse capítulo. Por quê? Qual é o título desse capítulo? Não coloqueis o velador debaixo do alqueire. Ou seja, promova a luz. Não promova você, promova a luz. Isso que é o delicado, né? Porque quase sempre o missionário, o mensageiro, acaba deixando de promover a mensagem para se promover e se coloca na frente da mensagem. E isso é o que o povo tem caído, isso é uma pedra de sapato em todos nós, e isso é uma armadilha que todos nós podemos cair. Deixar de divulgar a mensagem para ficar na frente da mensagem se aparecendo, não. Mas vai haver um momento em que não apenas você vai reproduzir Jesus nos atos e nas palavras, mas você vai ter que dar alguma coisa de você mesmo. Para você fazer o trabalho completo de iluminação, para você viver o evangelho completo, falta isso. Falta isso. E é esse o símbolo. Eu vou ilustrar com uma coisa mais fácil. O Espírito de Verdade conversou com Allan Kardec no final da publicação do Livro dos Espíritos, quando Kardec expõe e coloca dizendo: o Livro dos Espíritos está pronto. E o Espírito de Verdade disse: mas a sua tarefa não.
apenas começa. E quero lhe advertir que a missão dos grandes reformadores e daqueles que estão à frente do seu tempo é sempre espinhosa. Muitos caem, muitos fracassam. Kardec perguntou, e eu tenho condição suficiente para levar essa tarefa adiante? As qualidades e os predicados você tem, mas isso não quer dizer que você não esteja sujeito a quedas. Ficarás muito feliz de ter cumprido bem, se você conseguir executar bem a tarefa, porque mais tarde você visualizará a humanidade e os efeitos daquilo que você produziu sobre o mundo. E isso recairá sobre méritos em você e para você. Mas podes cair. E se caíres, Deus direcionará essa tarefa para outra pessoa. Porque Deus não se encarrega de concentrar toda a sua obra na cabeça de um homem fracassado, ou falível. E estava falando com Allan Kardec, viu? Que era um emissário, não era qualquer um. E o Espírito continua dizendo, só que eu tenho algo para lhe dizer que é necessário que você se prepare. Não basta escrever um livro ou outro, porque irás escrever mais. O Livro dos Espíritos tinha sido publicado, mas ainda faltava o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Revista Espírita, quanta coisa ele produziu. Mas o Espírito de Verdade vai dizer, não basta você escrever um livro ou outro. Não basta você apenas publicar as obras escritas. Você vai ter que assumir as consequências disso. E digo a você que até a tua vida estará em risco. Até a tua vida estará em risco. Terás que se colocar em evidência, em alguns momentos ser apedrejado publicamente, ser criticado e caluniado. Mais de uma vez terás amigos que te abandonarão. E realmente, né? Um familiar seu o traiu vergonhosamente, ele quase foi à falência financeira na tarefa de educação. Teve que trabalhar até a idade avançada, porque 55 anos no século XIX, Jesus já estava até chamando. Então, terás que trabalhar até o fim da existência, infatigavelmente, na área profissional e também no trabalho que nós, os espíritos, lhe ofertamos. A tua vida estará em risco o tempo todo. Terás que cuidar muito bem, inclusive com as palavras, em função da autoridade religiosa e da população em geral, que não compreende ainda a doutrina nascente. Mas o que eu posso dizer é que nós estaremos com você, e você não estará sozinho. Lembra-te bem, que só através do trabalho do corpo é que o espírito evolui. Kardec coloca uma nota de rodapé e vai dizer, 10 anos depois, né? Tudo aquilo que o Espírito de Verdade falou, nesses esquemas, ele coloca, portanto, aí, depois de concluir a codificação, tudo aquilo que eu houvera colocado, que o Espírito de Verdade houvera colocado para mim, se cumpriu literalmente. As dores, as ingratidões, as bofetadas morais. Amigos que se diziam amigos, pessoas que privavam da minha amizade, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se tornou um ninho de intrigas. Ele chegou a falar isso. Está pensando que fofoca é só na nossa casa espírita? Intriga, implicância, onde a gente não tem a coragem da fé de chegar, chamar a pessoa e resolver o problema, a gente, em nome da caridade, trata a pessoa bem, mas fala mal do outro por trás. É assim que a gente faz. Né? E eu vejo isso o tempo todo, né? E ele diz, chegamos então ao momento que tudo isso se cumpriu. A fadiga, o cansaço e mesmo o desânimo rondaram o meu pensamento, a minha realidade mais de uma vez. Mas nesses momentos eu elevava o pensamento pela oração, me colocava acima da humanidade e podia ver o futuro que estava reservado para mim. O que o Espírito de Verdade não disse, e não disse de propósito, para que eu não relaxasse, foram as alegrias que eu vivi também. As lágrimas que eu enxuguei, graças à doutrina espírita. A consolação que eu pude operar em face da mensagem espírita. Isso ele não me disse, talvez para me preparar para o pior. Então, nota de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, que ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando muito bem aqui. Porque senão a gente vai ficar suscetível demais.
O amor, minha gente, é um negócio sofisticado. O amor, à medida que a gente vai evoluindo, vai ficando mais sofisticado e mais difícil. Amar, no sentido profundo da palavra, dói. Né? Amar dói. Hoje eu estava em casa, almoçando. Aí eu acho que um obsessor incorporou no meu filho, e na hora do almoço ele derramou suco em cima do celular, do meu celular. Diga se amar não dói. Eu vi meu celular todo molhadinho, sobreviveu. Convivência dói. Porque mesmo sem querer, a gente acaba machucando o outro. Ele não fez por querer. E eu tô usando um exemplo bem banal, para a gente ter uma ideia. Agora imagina o quanto a gente se atrita, a gente magoa o outro e nem se percebe. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Se somos espíritos imperfeitos, até o bem que a gente faz de maneira imperfeita. Então, esse amor sofisticado é um amor que, à medida que a gente cresce, a gente vai percebendo que o amor também dá... A Madre Teresa dizia que amar até doer, né? Ou seja, esse amor que é compensador, esse amor que é de maturidade, mas esse é o amor que exige de nós. Senão a gente fica muito afetado. Senão acontece o que aconteceu com Chico. Chorando. O que foi, Chico? Emmanuel apareceu. Isso no início da tarefa mediúnica. Tinha o quê? 19 para 20 anos. Estava começando a psicografar. O padre aqui de Pedro Leopoldo disse que eu devo ter um couro de rinoceronte para receber tanto espírito. E Emmanuel disse, deveria ter mesmo. Porque se você tivesse couro de rinoceronte, não ia ficar tão afetadinho por conta dessas críticas. Eu rogo a Deus para que você tenha couro de rinoceronte mesmo. O padre está certo. Era a forma do guia espiritual dizer que se a gente ficar também afetado por qualquer coisa, a gente vai ficar um crianção. Eu vejo gente falando, não vou mais pro centro porque me trataram mal. Então toma uma mamadeira, uma chupeta, um urso carinhoso. Porque às vezes você pegou alguém que não estava em um bom dia, todo mundo tem isso, todos nós temos um mau dia. E você deixar de conhecer e de evoluir com a doutrina dessa, porque um sujeito não estava bem, estava de mal consigo e tentou desarticular você, é fazer um mau negócio. É trocar isso por um oceano. É trocar um copo pequeno com 2 dedos de água por um oceano. Não vale a pena. Então, é mais ou menos isso que é a coragem da fé. É a ideia de que em alguns momentos o negar a Jesus é negar o Espírito. Por isso que Kardec fala das verdades espirituais, né? Ou seja, envergonhar-se, deixar de sintonizar. Eu me envergonhar de Jesus é eu, em função da matéria, negar o espiritual. É eu preferir o mundo material ou a dimensão material em detrimento das verdades da alma. Isso que é se envergonhar. É eu trocar o espírito pelo corpo. Então, é esse ensinamento. Por isso que está nesse capítulo. Por quê? Porque é uma luz que se coloca acima do velador. Bom, vamos abrir agora para perguntas, considerações. Ainda temos algum tempo. Pela lição moral. Ela está perguntando que o Evangelho, da obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais procurado, né? E o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, é também a obra da tradição bíblica, de todo aquele conjunto de livros, o livro que é o livro mais acessado, é o livro mais compulsado. Ela está me perguntando se é pela beleza do texto ou pelo ensino moral, profundidade moral. Eu diria o ensino moral. Embora os textos do Evangelho são bonitos, Mateus escreve de uma maneira poética o Sermão da Montanha, Lucas escreve com a sensibilidade, como se ele estivesse falando a humanidade inteira por compaixão. João fala de uma forma que você pensa que está assim no Rock in Rio e os holofotes assim brilhando, né? Porque João parece utilizar spotlights o tempo todo, né? João o tempo todo usa imagens, né? O Evangelho de João é feito de imagens o tempo todo, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O tempo todo ele usa abstrações, né? Marcos, que é o evangelho mais sucinto, mas fala da simplicidade de Simão Pedro, porque o texto de Marcos é um relato de Simão Pedro, né? Simão Pedro ditou a Marcos e Marcos escreveu, né?
Eu diria que é pelo ensino moral. Embora a beleza do texto, a gente tem outros livros belos na humanidade, poesias fantásticas que não têm a robustez do Evangelho, em que pese a beleza da poesia, mas o Evangelho não é só beleza poética. Embora a beleza poética também faça parte, mas o Evangelho não é só beleza poética. Ali está concentrado uma dimensão, um ensino moral profundo, e é por isso que as pessoas se voltam para ele. É por isso que até pessoas que não são religiosas ficam intrigadas com os ensinos evangélicos. Quando a gente ouve intelectuais do mundo, né? A gente pega até intelectuais públicos aqui do Brasil que são famosos, né? Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, que são céticos, né? E que se detêm a fazer exames do Evangelho, inclusive a dar cursos de tradição cristã, né? Falar sobre... Porque o Evangelho tem uma riqueza que extrapola o âmbito religioso tradicional, né? O Evangelho tem ali... Infelizmente, durante muito tempo, a gente achou que o Evangelho era coisa só de igreja. Esse foi o erro. O Evangelho tem ensinos filosóficos e espirituais e psicológicos. Eu estava conversando com amigos nossos, né, de colegas de profissão. Porque a gente estuda mitologia grega, fábulas e contos e tradições aí, metafóricas, por exemplo, dos grandes clássicos da Grécia que Freud, Jung e os teóricos da psicanálise pegaram e estudaram para entender o psiquismo humano, e não pegamos as parábolas de Jesus. Qual é a diferença de uma fábula da mitologia greco-romana e de uma parábola de Jesus? Ali também não tem conteúdos psíquicos importantes? Claro que tem, mas é por preconceito acadêmico que a academia diz, não, isso daí não é terreno de filosofia, não, é só de religião. Então, hoje a gente percebe que a força das ideias do Evangelho é algo impressionante, né? E quando a gente lê sem preconceito o texto, ainda que a gente não entenda tanta coisa, porque tem coisas que são complexas, porque a gente precisa aí estudar a época, estudar os detalhes do texto. Não é simples, mas se a gente pega o ensino moral do Evangelho, tanto é que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o quê? Sobre o ensino moral, todas as religiões se curvam. Se as religiões brigam por interpretação desse ou daquele ponto polêmico, desse ou daquele dogma teológico, sobre o ensino moral, todos os religiosos se dão as mãos em um ponto pacífico. Não dá. Não dá pra gente dar um jeitadinho, dar uma de João sem braço. Não dá, porque amai-vos uns aos outros é amai-vos uns aos outros. Parábola do bom samaritano, o que é que a gente vai polemizar? A lição, a gente pode até polemizar o detalhe cultural, algum trecho da passagem que a gente tem diferente, mas o ensino moral que está por detrás daquilo, Sermão da Montanha, o discurso do amor aos inimigos, do perdão das ofensas, é ponto pacífico. As religiões, ou melhor, os religiosos brigaram porque não se detiveram nesses pontos. Ficaram correndo atrás de pontos que são secundários. Pontos da adoração de imagem, o mistério da Santíssima Trindade, os milagres de Jesus, se foi milagre ou não foi. Ficaram discutindo esses pontos secundários. Se Jesus subiu a montanha ou desceu a montanha... se esquece que ele falou. Agora fica discutindo se ele subiu ou se ele desceu ao monte. Então, eu acho que é o ensino moral, sem dúvida nenhuma. A questão, quando fala a coragem da fé, tem duas vertentes aí, então, né, como você falou. Por dentro e por fora. A coragem, no caso, de você se transformar, é uma coragem. Né? E a coragem também de você, além de você buscar a sua transformação, no outro entender a sua transformação. Então é por dentro e por fora, né? Isso. Mais ou menos essa coragem na fé. Exatamente. A coragem de adotar esse estilo de vida com o qual você se identificou, essa interiorização dos ensinos, mas, ao viver esses ensinos no dia a dia, no comportamento, você não vai impor nada a ninguém. Você não vai violentar a consciência alheia, até porque se você fizer isso, você já está se afastando do Evangelho. Você não vai sair por aí dizendo verdades ao outro. Essa coisa de ser verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu digo a verdade. Todo mundo que eu conheço que é muito verdadeiro e gosta de dizer verdade, não gosta de ouvir verdades. Gosta de dizer. E quando ouve, parte para a violência. Porque a pessoa que é super verdadeira,
Humberto de Campos tem uma mensagem que vai dizer assim, né? Se você é super verdadeiro e usa a verdade como espada para magoar os outros, cuidado, porque você já não está com a verdade tanto assim. Você já se afastou da verdade. Né? Porque a verdade que magoa já não é uma verdade. Né? Já está em dissonância com a verdade. Humberto de Campos. Então, Chico tem uma outra mensagem que ele fala isso, né? Que a cada gota de verdade, 1 litro de amor. Né? Então, porque a verdade não é apenas palavras que se dizem, mas sentimentos que se sentem, né? Que se vivenciam. Né? Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que você não vai impor, você não vai ser essa pessoa que, em nome da fé religiosa, vai ficar aí incomodando os outros. Não é isso. Violentar a consciência alheia, mas haverá situações onde você vai ser colocado a assumir uma postura. Ou você assume a postura de conformidade com as verdades espirituais que você abraçou, e isso pode desagradar alguns. Ou você, em nome de agradar os outros, você vai se corromper e vai prostituir, vou usar um termo forte, prostituir as verdades que você já acredita, que você já sabe. Né? Que você já abraça. Então isso é algo, né, que precisa ser meditado, ser refletido. Né? Chega um momento que, né, todos nós passamos por desafios dessa natureza, né? Que às vezes, a depender da nossa postura, a gente até perde. Perde no sentido humano. Quantas vezes uma adoção de um estilo de vida onde a gente não compactua com o equívoco, a gente acaba saindo perdendo. A gente sai perdendo para o mundo, né? Perdendo no sentido egóico, mas ganhando no sentido espiritual. E Emmanuel vai dizer que quanto mais a perda humana é dolorosa, maior é a ascensão espiritual. Porque a ascensão espiritual vigorosa é quase sempre feita de lágrimas. Como as derrotas espirituais é quase sempre feita em grandes gargalhadas. Porque quase sempre a gente cai espiritualmente assim, rindo. E quase sempre a gente sobe espiritualmente, transpirando, como diz Chico, né? Ou suando ou chorando, mas transpirando sempre. Então, é importante. O discurso não é um discurso sofrido, não é um discurso negativista, não é um discurso de não ser feliz, muito pelo contrário. Né? A doutrina espírita é uma doutrina de alegria. Né? Deus que Jesus apresenta é um Deus de paz, de felicidade. Mas vai haver momentos onde você vai ser chamado para tomar uma atitude que será amarga para você mesmo. Né? Que vai doer. Né? Que vai doer. Porque às vezes dói você tomar uma atitude e você ser mal visto por aquilo, mas você saber que está certo. E as pessoas te veem mal. Falarem mal de você. Mas se você também ficar se portando porque falam mal de você, você vai desencarnar antes do tempo. Porque tem gente que quer ter, né, o controle sobre o que os outros falam mal de você. Não dá. Nem que você coloque aí localizador, que é hoje os localizadores do celular, né? Todo mundo vai colocar aí câmera. Vai conseguir vigiar o pensamento das pessoas, de pensar mal de você? Não dá. E como o nosso nível ainda é mais de pensar mal do que de pensar bem, normalmente as pessoas reagem mais do que aderem. Né? Normalmente antipatizam mais do que aderem. Então isso é muito comum. É muito comum. Certa vez, depois de uma palestra, alguém disse para mim. Eu disse, olha, eu assisti sua palestra, mas eu não sei o que, eu não vou com sua cara. Eu disse, infelizmente, é a única cara que eu tenho. Se eu conseguir mudar de cara, eu lhe aviso. E aí ele disse, mas você não fica magoado? Eu disse, não, é você que não vai com minha cara. Toda vez que você me vê, você passa mal. Eu até vou com sua cara. Aí a pessoa perdeu um pouco o jogo, né? Porque às vezes as pessoas querem, na verdade, nos provocar para ver se a gente se choca e fica magoado. Então a gente tem que ir se exercitando também a não ficar contando muito com o apoio alheio, né, para as nossas decisões. Porque às vezes até os nossos mais próximos, família e tudo, não vão nos compreender nas nossas decisões. Se você olhar a vida dos grandes missionários, eles não foram compreendidos até pelos seus, em algum momento.
foram vítimas de intolerância dos seus mais próximos. Eu estou dizendo para você se afastar da família? Não. Estou dizendo para você conviver, amá-los, mas saber que às vezes você despertou espiritualmente e eles não. E você não vai poder colocar goela abaixo o entendimento que você tem do outro. Porque um dia você, às vezes, já teve esse entendimento. Então, é essa a ideia da coragem da fé, né? Portanto, veja como o texto é profundo, como o conteúdo é profundo, né? Daria para a gente aqui falar muito mais, né? Mas já chegamos aí ao tempo, né? Vamos nos preparar para a oração.